Olá! Existe uma linguagem oculta, sabe? Um código matemático que governa o mundo à nossa volta. Hoje, a gente vai decifrar um pedaço desse código e descobrir uma conexão surpreendente entre coisas que parecem não ter absolutamente nada em comum. Vamos começar? Para começar, vamos pensar em algumas coisas do dia a dia. Elas parecem totalmente desconectadas, mas como a gente vai ver, todas compartilham um segredo bem interessante. Então fica a pergunta: o que a suspensão de um carro tem a ver com rádio? Parece uma pergunta meio maluca, não é? Um é puramente mecânico, o outro eletrônico. Mas a resposta está num comportamento fundamental que os dois compartilham. E o primeiro conceito-chave é este: vibração. É o comportamento básico que a gente vê em todos esses exemplos. Aquele movimento de vai e vem, sabe? Em torno de um ponto de equilíbrio. Logo depois vem o amortecimento. Pense nele como uma espécie de freio, uma força que vai dissipando a energia daquele movimento. Se não fosse o amortecimento, as vibrações continuariam para sempre. E por último, mas não menos importante, a ressonância. Olha, esse aqui é um fenômeno muito poderoso. Acontece quando uma força de fora empurra um sistema bem na sua frequência natural. O resultado? A amplitude da oscilação aumenta, e aumenta muito. Isso pode ser útil ou, como vamos ver, bem destrutivo. E é aqui que tudo se encaixa. A suspensão do carro usa o amortecimento para absorver os trancos da rua, um rádio usa a ressonância para sintonizar uma estação específica e ignorar todas as outras, e para evitar uma ressonância perigosa que poderia derrubar uma ponte, soldados são instruídos a quebrar o passo. Todos esses sistemas, sejam mecânicos ou elétricos, seguem as mesmíssimas regras. Agora vamos mergulhar no coração da questão, essa conexão surpreendente, quase invisível, entre o mundo da mecânica e o da eletrônica. Imagina só. De um lado, um sistema mecânico super simples, um bloco pendurado numa mola. Do outro, um circuito elétrico com seus componentes. À primeira vista, eles não podiam ser mais diferentes, né? Só que aqui vem a grande revelação. A matemática que descreve o comportamento dos dois é exatamente a mesma. A física por trás é diferente, claro, mas o código, a lógica que governa como eles se comportam, é idêntica. E dá para ver essa correspondência perfeita aqui. A massa, que resiste à mudança de movimento, se comporta como um indutor, que resiste à mudança de corrente. O atrito, que dissipa energia, é o análogo direto do resistor. E a mola, que armazena e devolve energia, é o equivalente do capacitor. É a mesma lógica em universos diferentes. Impressionante. Bom, então que linguagem matemática é essa que consegue unir mundos tão distintos? A resposta está no cálculo, a matemática que foi criada exatamente para descrever o movimento e a mudança. Essa linguagem é o cálculo. De um jeito bem simples, as derivadas nos dizem o quão rápido algo está mudando num instante específico, como a velocidade de um carro no momento exato. Já as integrais fazem o contrário. Elas nos ajudam a somar todas essas pequenas mudanças para encontrar as quantidades totais. E é aqui que as equações diferenciais entram em cena. É bom não pensar nelas como uma resposta pronta, mas sim como um conjunto de regras. Elas descrevem como um sistema muda a cada instante, relacionando a posição, a velocidade e a aceleração dele. E este é o pulo do gato. Quando se resolve uma equação diferencial, o objetivo não é achar um número, é encontrar uma função inteira. É como achar o roteiro completo de um filme, não só a cena final. A solução é a história inteira de como aquele sistema se comporta com o passar do tempo. O mais incrível é que a mesmíssima equação pode prever 3 comportamentos completamente diferentes. Só de ajustar um valorzinho, o nível de amortecimento, o sistema pode oscilar até parar, ou voltar bem devagarzinho sem oscilar, ou atingir o ponto ideal, que é o retorno mais rápido possível ao equilíbrio, sem passar do ponto. Com essa linguagem em mãos, a gente consegue ir muito além de só descrever as coisas. Podemos projetar, podemos construir. E é aqui que a outra grande ferramenta do cálculo entra, as integrais. Então, se as derivadas quebram o movimento em pedacinhos, em instantes, as integrais fazem exatamente o oposto. Elas somam infinitas pequenas partes para a gente ter o todo. É a ferramenta que usamos para calcular quantidades totais a partir de propriedades que estão sempre variando. E as aplicações disso são enormes. Usando integrais, engenheiros conseguem calcular o centro de massa exato para garantir que uma ponte não caia, ou determinar exatamente como um satélite tem que girar no espaço para ficar estável. É a matemática que transforma um conceito abstrato num projeto que funciona de verdade. O fluxo de trabalho é mais ou menos esse.
Primeiro, se cria um modelo matemático do sistema. Depois, as integrais entram para calcular as propriedades mais importantes. E, por fim, esses cálculos guiam todo o projeto e a construção no mundo real. A matemática, no fim das contas, serve como a planta baixa da engenharia. Para fechar, vamos juntar todas as peças e voltar àquela ideia central, a matemática como a linguagem universal que descreve a natureza. Essa citação resume tudo de forma perfeita. Matemática não é só sobre números e equações complicadas. É sobre a busca e a descrição dos padrões fundamentais que governam o nosso universo. E assim, a gente volta ao nosso ponto de partida. Aquela conexão invisível entre a mola e o circuito elétrico não é uma coincidência. É a prova de que, num nível muito fundamental, a natureza usa os mesmos padrões e as mesmas estruturas matemáticas de novo e de novo. E isso nos deixa com uma pergunta final para reflexão. Se um mesmo código matemático descreve mecânica e eletrônica, que outros segredos do universo será que estão escondidos nesse mesmo código? Da biologia ao mercado financeiro, os padrões estão por toda parte, só esperando para serem decifrados.